Olá, queridos alunos. Aqui é a professora Cláudia Vital. Vamos iniciar a nossa aula da eletiva Velho é o seu preconceito, objetivando analisar dados quantitativos referente aos idosos em gráficos. No nosso plano de estudos consta o texto que eu quero que vocês leiam com muita atenção, várias vezes se necessário. Ele traz dados sobre os idosos no Brasil. A quantidade de pessoas com 60 anos ou mais deve dobrar no Brasil até o ano de 2042. Esses dados são fornecidos, são projeções feitas pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O texto também traz dados que demonstram que a população brasileira deve continuar crescendo até 2047, e a partir de então, o número de habitantes começará a cair lentamente. Aborda a questão da taxa de fecundidade, que continuará caindo. Assim, em 2060, o número médio de filhos por mulher será de 1,66. A idade média em que as mulheres têm filhos também será maior no futuro. Hoje, é por volta de 27 anos. Aumentou a quantidade de mulheres que engravidam entre 30 e 39 anos e diminuiu o número de mulheres entre 15 e 24 anos na fecundidade em todas as regiões do país. Atualmente, a faixa da população entre 20 e 49 anos é de 96,4 milhões e em 20 anos vai cair para 93,1 milhões, chegando a 80 milhões em 2060. Enquanto o número de idosos aumentará, o de crianças de 0 a 9 anos deverá cair nas próximas décadas. Reparem que o texto deixa muito claro que a nossa população está envelhecendo. No texto aparecem muitos números decimais com vírgula. Isso acontece porque eles fazem a média através da divisão. Mas é fácil entender. Por exemplo, quando diz que a média de filhos por mulher será de 1,66, significa que as mulheres terão entre 1 e 2 filhos. Outro exemplo, quando diz que a idade média em que as mulheres têm filhos atualmente é de 27,2 anos, significa que a maioria tem filhos após, os 27, entre os 27 e 28 anos, entendido? Agora vamos observar o gráfico. Esse é um gráfico de linha. Claro que existem outros tipos. Olhem o título: Evolução da população brasileira por faixa etária, ou seja, está fazendo referência às diferentes idades da população e vai demonstrando essa evolução no decorrer do tempo. Vamos ver a legenda das cores. A azul está representando a população entre 0 e 14 anos. Alaranjada entre 15 a 39 anos. A cinza entre 40 a 59 anos. E a amarela, 60 anos ou mais. Agora temos aqui os dados na vertical. Está mencionando a quantidade de pessoas em milhões. Esse M maiúsculo está representando milhões e evidencia de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 até chegar a 90 milhões. Já os dados na horizontal fazem referência aos anos, indo de 2010 até chegar a 2060. E ao final aparece a fonte, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Temos que ressaltar que estes dados são projeções estimativas sobre o futuro, baseados na tendência atualmente percebida. E eu quero que vocês respondam a atividade 1 de acordo com o texto e com este gráfico. Observem bem as linhas. A maioria delas está demonstrando uma diminuição, enquanto a faixa de 60 anos ou mais de idade só tende a crescer. Na questão de número 2, vocês vão analisar o infográfico e marcar as opções, identificando as verdadeiras e falsas. Observem bem, nós chamamos de infográfico, pois ele traz imagens, dados quantitativos,
informações curtas através de texto, fornecendo uma visão geral e fácil de entender a respeito de um assunto. Olhem o título. Quem são os idosos do nosso tempo? Perfil demográfico dos brasileiros com 60 anos ou mais. Do lado direito estão os dados referentes aos homens idosos e à esquerda referente às mulheres. E deixo bem claro que as mulheres são maioria, pois são 56%, enquanto os homens são 44%. Em relação à renda média do homem idoso, é maior que das mulheres em reais, né? Observem a renda individual das mulheres, R$ 1.846,29, e dos homens, R$ 2.783,89. E a renda média familiar da mulher é de R$ 2.804,83, enquanto a do homem já é de R$ 4.271,22. Mostra que, de forma geral, 26% dos idosos é ativa economicamente, né? Sendo que 19% se refere às mulheres e 34% se refere aos homens. Por fim, aqui mostra a fonte, né, de onde foi extraído esse infográfico. Foi da página da Folha UOL. Na questão número 3, vocês identificarão um direito dos idosos, conteúdo que nós estudamos na semana passada. A charge tem efeito de humor, né, pois faz uma crítica à demora no processo de vacinação no Brasil, neste contexto de pandemia. Esse período tão difícil da vida que nós estamos vivenciando, mas que vai passar. Na nossa aula anterior, nós já havíamos feito uma atividade com tabela, onde os dados ficavam organizados em linhas e colunas. Hoje nós vimos sobre um gráfico de linha e o infográfico, mas eu quero que vocês entendam que existem vários outros tipos de gráfico que nós devemos sempre analisar cuidadosamente para compreender. Observem outros tipos. Tem o de coluna, de barra horizontal, de barra vertical, gráfico em pizza, né, que é o chamado também de setorial, gráfico de áreas, gráfico em rede, enfim. Os gráficos são representações utilizadas em análises informativas ou de valores numéricos. Esses dados são transmitidos por pontos, linhas, formas geométricas, e eles servem para destacar padrões, tendências e para comparar dados. Nós também vimos nesse conteúdo de hoje, muitas vezes aparecer esse símbolo, é a porcentagem, né? São os dados de porcentagem ou percentuais. Eles indicam a parte de algo inteiro, ou seja, um valor numérico em relação ao número 100. Eu posso exemplificar isso com os dados do infográfico, onde mostra sobre os idosos, onde 56% se referem às mulheres, ou seja, de cada 100 pessoas idosas, 56 são mulheres, e os outros 44 são os homens. Bom, por hoje é só, 7º ano. Os dados deixam muito claro que a quantidade de idosos no mundo só vem aumentando. Devemos respeitá-los e valorizá-los. Bons estudos! Qualquer dúvida, estou à disposição.